Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em Lucas, Lucas, o capítulo 22, nós vamos ler apenas o verso 44. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, quero dizer que tem a folha do planejamento para 2022, a folhinha, tem em cima da mesa lá. Se você não pegou a folhinha para fazer propósitos para 2022, não perca o ano, não faça o ano sem propósito. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus, você sabe, quando nós vamos ler. Especialmente porque esse texto é um texto tão importante, tão sério. Lucas 22, o verso 44. O título da mensagem nessa manhã é o seguinte: exame de sangue. Hoje nós vamos para o laboratório. E nós vamos fazer exame de sangue. E o resultado vai sair hoje. E alguém vai ter surpresa. Saber que o seu sangue não está muito bom. Exame de sangue. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Jesus, eu me emociono de imaginar esta cena. Senhor, eu me emociono de imaginar o Senhor naquele jardim. E o sangue que descia do teu rosto era o sangue da oração. A oração era tão intensa, era tão profunda, agonizante, que o Senhor orou com o seu corpo, com o seu suor, com a sua alma, e o Senhor orou com o seu próprio sangue naquele dia. Eu te adoro nessa manhã. Eu proclamo o espírito da oração sobre esta igreja. Não há outro caminho de vencer, de viver um ano, de terminar um ano bem, de começar um ano bem. Jesus, obrigado pelo sangue que o Senhor derramou na tua oração. Quem diz graças a Deus nessa manhã? Por favor, pode sentar. A primeira coisa que você faz é tirar o sangue. Não é agradável. Eu tirei sangue um dia desses. E eu já fui logo perguntando: quantos vidrinhos você vai tirar? Ela falou: vou tirar, acho que 6 ou... Era muito, eu falei: misericórdia. Anyway, primeira coisa é tirar o sangue. Nós vamos tirar o sangue agora, porque no final da mensagem vai sair o resultado, mas a gente tem que tirar agora. Nós vamos tirar o sangue da seguinte maneira. Como eu falei, não é agradável, né? Então, talvez a parte mais agradável da mensagem vai ser essa. Mas vamos tirar o sangue da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma pergunta, você não precisa levantar, você só levanta a mão. E a pergunta é a seguinte: quantos irmãos estão aqui nessa manhã que estão conseguindo consistentemente orar 1 hora por dia, de forma que você pode contar que todas as semanas desse mês você orou pelo menos 5 horas por semana? E se você orou 5 horas por semana o mês inteiro, você orou pelo menos 20 horas esse mês que passou. Só levanta a mão. Pode deixar levantado. 20 horas de oração. 20 horas de oração. Estamos tirando o sangue. Pode abaixar a mão. Agora nós vamos por os 30 minutos. Quem está na média dos 30 minutos de oração, que significa que se você está orando 5 dias por semana, e você está orando meia hora por dia, você está orando pelo menos 2h30 por semana, 4 semanas, você está orando pelo menos 10 horas de oração por mês, 30 minutos, levante a mão. Estamos tirando sangue, manda, deixa aí. Yes, louvado seja o Senhor. Agora,
Não levante a mão. Todos os irmãos que estão orando menos de meia hora por dia. E aí está o resultado. Já temos uma ideia da estatística de oração da igreja. Nesse momento, eu queria começar com o exame de sangue. A primeira coisa que o médico pede quando você chega com um problema é um exame de sangue, porque o sangue carrega as informações do que vai no corpo. E o sangue é o componente no corpo que ele penetra todos os órgãos. Incrível, da pele ao cérebro, ao pé, à unha, tudo tem sangue no corpo, tudo tem sangue. O sangue, ele está presente, tem acesso a todos os órgãos, ele é a vida. Se você tirar o sangue de algum órgão do corpo, ele morre, ele não tem como funcionar. Se você parar só um elemento, o sangue. O sangue leva a vida, ele leva calor. Você sabe, uma das coisas que eu gosto de fazer lá em casa, a casa é muito fria. Eu vivo com esquimós. E a nossa casa é um iglu redondinho, sempre geladinho. Não é só no inverno, no verão, eu ando todo empacotado. Eu moro com esquimós. E eu percebo que quando eu deito na minha cama, o colchão está gelado assim. Ele está gelado que eu... Só que é interessante que eu cubro com 1, 2, 3... É um monte de coberta, eu não vou falar o tanto aqui. E eu cubro com aquelas cobertas e fico ali. Aí o que eu percebo, sabe o que é? Daqui a pouco está tão quentinho lá dentro. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, de onde vem o calor? Porque ninguém acendeu o HIT, ninguém acendeu nada, eu só cobri a coberta. O calor já estava dentro de mim. E o calor, quem produz o calor no corpo é o sangue. E quando você se cobre, você só está protegendo o calor e mantendo o calor e guardando o calor, por isso que você sente quentinho, mesmo que você está num iglu, como lá em casa. Você dorme à noite tranquila, confortável, debaixo da coberta, porque você mesmo produz o calor, porque o calor é produzido pelo sangue. Se tirar o sangue, você fica frio. O sangue da igreja é a oração. Tem gente pálido aqui. Frio. O sangue não chega a todos os órgãos. O sangue da igreja é a oração. O sangue, ele também determina a pulsação do corpo, porque se o coração não tiver sangue para bombear, não tem efeito o coração e não tem pulso. A primeira coisa que os médicos fazem é colocar a mão na veia, é procurar o ritmo da vida, porque o sangue no coração produz um ritmo, pum, 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 pum. Sem sangue não tem nada para produzir ritmo. Muita gente na igreja não tem o ritmo do Espírito Santo, porque não tem sangue. Seco. O coração pode bater o tanto que bater, não tem nada para empurrar. Não tem sangue. Agora, no corpo humano, é a média de 6 a 8 litros de sangue. Imagina um corpo humano com 2 litros de sangue. Funciona? O coração consegue bater isso? Essa é a vida espiritual de muita gente. O coração da igreja é o Espírito Santo. Pum, pum, vamos lá, ele bate o tambor e fala, vamos no meu ritmo, vamos lá, no meu ritmo, no meu passo, vamos lá, Espírito Santo. Pum, pum. Sabe esse ritmo do culto aqui? Sabe esse ritmo do culto? Sabe esse ritmo? Isso é o Espírito Santo. Não é o pastor que determina esse ritmo, é o Espírito Santo. Mas para determinar o ritmo, ele precisa de sangue, sangue. Você sabe por que tem presença de Deus nessa igreja? Porque tem oração. Nenhum coração estabelece um ritmo sem sangue. O
ministério de Jesus tinha sangue suficiente. Por isso, o ministério de Jesus tinha vida. Na minha última lida do Novo Testamento, que eu estou em Atos agora, agarradinho em Atos, não consigo sair. Eu passei em Lucas. Na medida que eu fui passando em Lucas, o Senhor foi me mostrando a vida de oração de Jesus. Eu queria só te mostrar rapidamente, não vou pregar não, mas eu queria te mostrar. Abra em Lucas e acompanhe esses versículos comigo. O primeiro deles é o capítulo 4, versículo 42 de Lucas. Que bonito ouvir o som da Bíblia. E a nossa campanha continua: traga uma Bíblia de papel para a igreja. Hoje eu tive o prazer de dar uma Bíblia para uma pessoa que chegou e me pediu. Tive o prazer de dar mais uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, me procura, vou te dar uma Bíblia de presente. Mas eu quero que você traga ela para a igreja. Lucas 4, 42 diz assim: ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. E você sabe o que ele foi fazer lá, né? Não foi tomar suco de caju. Ele foi orar. Ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. Na mesma página, olha para o capítulo 5, verso 16. E você vai entender por que ele ia para os lugares desertos. Mas ele, se referindo a Jesus, se retirava para os desertos e ali olhava o Facebook. Jesus orava. Alguém diz comigo: Jesus orava. Na página seguinte, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim, 6,12: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. Agora presta atenção nisso aqui. E passou a noite toda. Jesus era um homem que conseguia orar do escurecer ao amanhecer. Sangue, sangue, sangue no ministério, sangue no ministério, sangue nas pregações, sangue, sangue. Jesus tinha sangue para bombear. O Espírito Santo podia bombear sangue no ministério de Jesus e colocar vida por onde ele passava, porque Jesus era um homem de oração. 2 páginas para frente, no capítulo 11 de Lucas. E eu vou caminhar só no Evangelho de Lucas, eu não vou nem olhar a vida de Jesus em outros textos, eu vou só o livro de Lucas. Capítulo 11 de Lucas. Tão profunda era, tão explícita e tão pública era a vida de oração de Jesus. Eu vou até parar aqui antes de ler o versículo. Você pode conhecer muitas pessoas de púlpito, de vídeo no YouTube, de tantos milhares de visualizações, etc. Pessoas podem se tornar famosas no mundo inteiro por muitas coisas, mas eu nunca andei com elas. Eu nunca vivi uma semana com ela. Eu não sei se ela ora. Eu não sei. Mas os discípulos andavam com Jesus, dormiam com ele. Naquela casa em Cafarnaum, eles estavam juntos. Quando eles dormiam juntos, quando eles levantavam, procuravam Jesus, ele já tinha levantado e saído para orar. Não acordou ninguém, não chamou ninguém. Uma coisa muito interessante, Jesus não saía acordando os discípulos. Eu estou indo orar agora, camarada, vamos lá, eu estou indo orar, é hora da oração. Ele não fazia isso. Jesus não força você a orar. Jesus não obriga você a orar, mas ele orava. Tanto ele orava que os discípulos chegam para ele com um pedido. Em Lucas 11, 1, ele diz assim: tendo Jesus em certo lugar acabado de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, é tão fascinante a tua vida de oração que eu quero te pedir uma coisa: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Agora, vamos lá para o capítulo 22 de Lucas, que foi o que a gente leu hoje. Porque eu li o versículo 44, mas eu quero ler o verso 41 com você. Lucas 22, 41 está escrito assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra,
e pondo-se de joelhos, orava. E o verso 44 diz que posto em agonia. Agora, deixa eu parar aqui. Quem tem experiência de oração, e infelizmente essas pessoas são pessoas raras. A oração tem muitos níveis, muitos levels de oração. E para a pessoa chegar nesse nível de oração que Jesus chegou aqui, onde ele chegou num ponto de agonizar diante de Deus, Jesus não estava com dor de estômago, Jesus não estava com dor de cabeça, Jesus não estava com dor no ciático, não era esse tipo de agonia. Jesus não estava com saudade da mãe dele. A agonia de Jesus aqui era o peso do coração de Deus, era os fardos do coração de Deus que estavam sobre ele, os fardos do mundo que estavam sobre ele. Poucas pessoas chegam nesse nível de oração. É tão grande a nossa inexperiência na oração que a gente dificilmente sobe de um nível para o outro na oração e vai alcançando níveis e níveis até chegar numa outra dimensão e procurar mais níveis. A oração tem muitos níveis. A minha tristeza sobre a oração é que muitas pessoas vão morrer e nunca vão ver esses níveis, porque elas nunca cresceram. Elas acham que a oração é só isso que elas sabem fazer até hoje. Elas nunca investiram numa vida de oração, mas Jesus chegou ao ponto de orar agonizantemente. Ao ponto de o seu suor se tornar em grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Agora deixa eu prosseguir na minha mensagem, senão... A igreja não é espiritual, e ela não é espiritual, porque segundo a mensagem que eu preguei domingo passado, porque ela não vê o mundo espiritual, ela não lida com os espíritos. Mas deixa eu te perguntar, a razão por que a igreja não vê o que a irmã Ninfa falou nessa manhã, que é o mundo espiritual, é porque não tem oração. O que te faz ver o mundo espiritual é a vida de oração. É a vida de oração. Agora, eu quero falar da cultura de onde viemos. A cultura de onde viemos. A cultura de onde viemos. Primeiro eu quero falar a definição mais comum de cultura, porque tem várias definições técnicas de cultura, mas a definição mais simples de cultura é a seguinte: cultura é o modo como a gente faz as coisas por aqui. Cultura é o jeito que a gente faz as coisas. Alguém pode não gostar dessa cultura e chegar e implementar uma outra cultura, mudar o jeito, mas por enquanto a nossa cultura é essa, esse é o jeito que a gente faz. Então deixa eu te falar, o jeito que a igreja, de um modo geral, tem, a cultura geral da igreja é o seguinte: nós não temos uma vida de oração, mas a gente prega, a gente canta, a gente toca no louvor, a cultura de onde viemos, porque é o seguinte, honestamente, a razão de eu estar pregando essa mensagem é porque Deus falou comigo assim: você vai pregar algumas mensagens específicas antes do ano terminar, e hoje é o dia da oração. Hoje é o dia da oração. E Deus falou comigo: você sabe, a minha igreja vem de um lugar onde eles não oram. Essa é a cultura normal. Nenhum crente está terrivelmente preocupado porque não tem uma vida de oração. Absolutamente não, porque é a cultura, é a maneira como a gente faz as coisas. Isso já vem há décadas. E a cultura é a seguinte: eu tomo decisões sem orar, eu vou a lugares sem orar, eu faço escolhas sem orar, eu tenho ministério sem orar, eu canto, eu prego, eu toco, eu faço, eu ensino as crianças, eu evangelizo sem orar. É normal para a igreja fazer as coisas sem orar, sem uma vida de oração. E por isso que nós não temos sangue. Nosso ministério não tem sangue, não tem vida. E essa cultura, ela me levou a Dentro dessa mensagem tem várias mensagens, e me dá vontade de pregar todas elas, mas não dá, então... Eu vou mencionar uma mensagem que Deus me deu essa semana, quando eu estava lendo o livro de Atos. Está no capítulo 7, eu pedi para você para abrir. O título da mensagem que vai ser só um ponto da mensagem, é o dom e a desgraça. O dom e a desgraça. E nós encontramos Moisés... No capítulo 7 de Atos, e quem está falando sobre Moisés é Estevão. Ele está contando a história dos filhos de Israel, e nesse ponto, ele chega ao ponto onde Moisés está no palácio de Faraó, Atos 7, 22.
E antes de ler o texto, eu queria mostrar o que Deus me revelou nesse texto. Se as pessoas não tivessem um dom, e quanto mais dons a pessoa tem, menos ela ora, porque ela confia no dom. Por isso que o dom é a causa da desgraça de muitos cristãos. E os que têm mais dons, às vezes, são os mais problemáticos. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu fui convidado por uma pastora lá de Kansas City a acompanhar um pastor lá em São Paulo por telefone. Porque ele estava destruindo a igreja, ele estava botando as pessoas para fora, ele estava tratando mal o filho, ele estava fazendo uma série de absurdos, mas é um homem profeta. Ele tem uma unção profética. Com esse monte de pecado dele, se ele chegar aqui, ele revela a sua vida inteira. E aí, ele diz assim: Deus está comigo. Não importa o meu estilo de vida, a unção continua funcionando em mim. Por isso que o dom é a desgraça. Porque quanto mais dom você tem, você precisa entender a questão do dom. O dom em Romanos é irretratável. Isso é, quando Deus te dá um dom, Ele não te toma de volta, mesmo quando você sai da presença dEle. Isso é uma coisa perigosa. O dom mata muitas pessoas, porque eu vi um pastor americano falar de um amigo dele, que era profeta daquele que fala endereço, cartão de crédito, fala tudo. E esse irmão se desviou. Mas ele no bar, desviado, no meio dos bêbados, com a cara cheia, revelava a vida de todo mundo. Porque o dom continuava lá, porque o dom alguém diz comigo, o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é, quando Deus te dá algo, porque Deus não é igual a nós. Deus não é igual a nós. Você dá o carro para o teu filho, ele pisa na bola, me dá de volta. Me dá de volta. Não te dou mais. Deus não faz isso. Por isso que Deus demora a dar, porque quando Ele dá, não importa o que você vai fazer, Ele não toma. Deus não é Deus, dá e toma, dá e toma, dá e toma. Deus não faz isso. A palavra de Deus diz que os dons e a vocação são irretratáveis. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa falar, por que o diabo faz música? Eu percebi a imaturidade da pessoa, porque ela estava dizendo, Deus deve ter tido um propósito de não ter tirado os dons de Satanás, o querubim ungido, porque ele faz música e continua fazendo música. Eu falei, não, filha, você não entendeu. Deus não tirou o dom da música do diabo, porque os dons de Deus são irretratáveis, é só por isso. O que Deus deu para Lúcifer, continua com ele. A capacidade de fazer música, de reger. Ele rege o rock no mundo. Ele rege a música punk. Ele rege o samba, ele rege outro tipo, ele rege todo tipo de música, porque ele continua sendo maestro. Deus não tirou isso dele. No caso aqui, Moisés, ele foi criado no Egito, mas ele foi chamado para libertar o povo. Então ele tinha o dom, alguém diz, ele tinha o dom. E vou falar uma coisa para você, quando você tem um dom, ele arde em você, mesmo que você não entenda o dom. Então o problema do Moisés aqui é que ele... Instruído, verso 22, em toda a sabedoria dos egípcios, ele era poderoso em palavras e obras. Além de ter o dom, o cara era tremendo, não era qualquer um não, sabia falar, era poderoso em palavras e obras. E aqui eu digo o seguinte, quanto mais preparado você é, mais necessidade você tem de ser quebrado por Deus, para que Ele possa te usar. Sabe por quê? Do verso 22 ao 25, vai mostrar a visão que Moisés tinha do seu próprio ministério, um ministério que nasceu no coração dele. O verso 22 diz que, 23, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E ele, vendo um deles sofrer injustamente, defendeu, vingou o oprimido, matando o egípcio. Sabe quando você opera o dom na sua forma, na sua maneira? Sabe o que eu estou falando nessa manhã? Ministério sem oração. É disso que eu estou falando. Você faz o ministério do jeito da sua cabeça. Não tem sangue, mas tem carne. Fala comigo, não tem sangue, mas tem muita carne. E Moisés tinha o dom, e cara, quando você descobrir que tem um dom, e quando você experimenta a unção, e quando você é poderoso em palavras e em obras, o Espírito Santo não consegue ficar na tua frente, ele fica atrás. Porque você corre demais, você vai.
E o Espírito Santo não consegue te acompanhar, porque não é hora, não é tempo, não é a maneira. E Moisés foi, matou o egípcio. Agora presta atenção no versículo 25, o que diz? O verso 25 diz que cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele, Deus lhe havia de dar liberdade. Moisés pensava assim, eu vou sair, vou mostrar meu ministério, eles vão entender que eu sou o libertador, só que o verso termina dizendo assim, mas eles não entenderam. Pausa. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você nessa manhã é, por que é que as pessoas não estão confirmando o nosso ministério? Porque nós fomos na carne. E quando nós vamos na carne, sem sangue, o povo não confirma o nosso ministério. Deus não permite o povo comprar a unção. Deus não permite. Deus não permite o povo comprar a unção. Fala assim, tem alguma coisa errada em você. Você até parece libertador, mas quer saber? Nós não confiamos em você, nós não acreditamos em você. Isso é ministério sem sangue. Ministério sem oração. Ministério na força da carne. Eu digo para você, eu já tive ministério assim, espero não ter mais, que eu cuido muito de matar essa força da carne. Agora, meu último ponto está aqui. A prova de que Deus não aprova o ministério sem oração é que Ele não permite o povo entender ou comprar essa unção. No versículo 25, eu acabei de ler, diz que cuidava, que seus irmãos entenderiam e eles não entenderam. Aí no 26 diz assim, no dia seguinte apareceu-lhes, quando eles brigavam e quis levá-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vocês se maltratam um ao outro? Mas o outro que fazia injustiça ao seu próximo, repeliu dizendo, quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como mataste o egípcio ontem? A essa palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Quantas vezes Deus tem que usar o próprio povo para destruir o ministério da carne, para destruir todo aquele preparo que você tem na escola, no seminário e na experiência, mas não na vida de oração. Ministério sem oração não tem sangue e o povo vai te rejeitar. E na hora da rejeição começa a vida de oração. Porque foi em Midian que 40 anos depois, sem mais ser poderoso em palavras e obras, sem mais ter todo o preparo, ele encontra com uma sarça e aí é a hora que Deus o chama. Esse é o meu terceiro ponto agora. Eu quero expor a cultura da vida sem oração. A coisa que os crentes têm menos experiência é com a oração. Não sabemos orar, não temos experiência, não temos costume e não crescemos na vida de oração. Agora eu estou falando isso aqui como pastor, conselheiro, que conversa com as pessoas todo dia. Quando elas vêm com um problema, a primeira pergunta que eu faço é, como está sua vida de oração? A resposta é, pastor. A resposta é só essa, pastor. A vida sem oração é uma vida de culpa e acusação, primeira coisa. Por quê? Porque nós sabemos que devíamos orar, mas não conseguimos. Segundo, a vida sem oração é uma vida desorientada. Deixa eu te falar o que é uma vida desorientada. Eu converso com crentes desorientados. Irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu não sei, honestamente, eu não sei. Acontece isso, acontece aquilo, meu casamento, o dinheiro. Pastor, o sentimento eu não sei. É uma vida cega, sem revelação. As pessoas não entendem os seus problemas, o que acontece, nem o porquê acontece. Deixa eu te falar, não era suposto ser assim. Se você tivesse uma vida de oração, você saberia, você teria uma vida revelada, não uma vida desorientada. Quarto, a vida sem oração é uma vida sem autoridade espiritual. É uma vida intimidada, manipulada, chantageada, prejudicada pelo inimigo, pelas circunstâncias. As pessoas vêm conversar comigo, e são todas, elas chegam para mim e dizem, pastor, eu estou com medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, o inimigo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Elas vivem intimidadas. Isso é só um traço da vida sem oração, e eu estou só mencionando, porque eu não posso pregar muito. A vida sem oração é a vida do ministério na alma, como esse de Moisés que eu acabei de falar. Você faz no esforço pessoal, nas ideias da carne. Quer saber? O ministério na alma é um ministério cheio de retaliações do inimigo.
Porque é um ministério na carne, sem sangue, sem vida de oração. A vida na oração, sem oração é uma vida ofendida. As pessoas mais ofendidas, e deixa eu te falar o que é ofensa: desânimo, sofrimento, feridas emocionais, sangramentos emocionais, ofensas, mágoas, decepções. Todas as pessoas que eu converso estão assim. Número 8, a vida sem oração é uma vida pressionada pela voz do inimigo e pelas imagens que o inimigo dá. Deixa eu falar 2 exemplos. Conversei com uma pessoa, me pediu oração, e ela falou para mim assim: eu estou tendo um certo... meu corpo está agindo de uma determinada maneira. E eu ouvindo a história. E o Espírito Santo falando para mim assim: pergunta para ela se o diabo não está falando na cabeça dela que ela vai morrer. E ela falou: está falando que vai morrer. A vida sem oração é uma vida em que nós, crentes, estamos ouvindo a voz do diabo. Ele está dizendo: vai morrer, dessa vez você vai, dessa vez você vai. Isso aí é isso, isso aí é câncer, isso aí é não sei o que, isso. Olha, o casamento vai embora. E as pessoas estão ouvindo a voz do diabo. Agora não só isso, elas estão tendo imagens de Satanás. Deixa eu te dar outro exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos e com ilustrações. Conversando com um irmão ontem, tá? Ele é de uma outra igreja. E ele pediu ajuda sobre o casamento e nós conversamos 40 minutos e nós oramos. E no final da conversa ele falou para mim assim: pastor, se não fosse essa conversa que eu tive com o senhor hoje, eu vou contar para o senhor qual o plano que estava na minha cabeça para apresentar para minha esposa. Aí eu falei: qual é o plano? Ele falou assim: eu ia chegar para ela hoje e dizer assim: a casa é sua, você fica com isso, você fica com aquilo, não tem problema, eu estou indo embora, eu estou indo embora. Aí eu perguntei para ele assim, imediatamente eu perguntei para ele assim: quem te deu esse plano? Só para ver se ele desconfiava. Quem te deu esse plano? De onde ele veio? As pessoas não têm ideia de que Satanás está dando planos para elas, visões para elas, falando com elas, mas elas ouvem a voz dele e elas seguem, obedecem. O diabo manda e elas fazem. Ele ia fazer aquilo, ele ia obedecer. Satanás mandou ele fazer aquele plano para a esposa, ele ia obedecer. Se não fosse aquela conversa, ele ia obedecer aquele plano. Vida sem oração. A vida sem oração é uma vida que está esperando só uma crise um pouquinho mais grave para entrar em desespero. Ataque de pânico. Casamento, ameaça o divórcio, pronto, aí desmonta. A saúde. A vida sem oração é uma vida que está esperando só uma crise, um litígio. Agora tem um processo contra você, a pessoa entra em pânico. Por que ela entra em pânico? Uma vida sem oração. Uma morte, um filho rebelde ou desviado que chega e se declara homossexual e o crente entra em pânico. Por quê? A vida sem oração está esperando só uma crise a mais para entrar em colapso. Há uns 17 anos atrás, mais ou menos, nós morávamos em Everest, num apartamento, e alguém nos ligou, nós não éramos pastores ainda, nos ligou, a gente estava recém-casado, e pastor, você pode, eu já era pastor, você pode orar por alguém, por um moço que está aqui? Eu falei: claro que podemos orar. E aí a gente ficou esperando, a pessoa chegou, era um corredor, sabe aquele prédio de apartamento, o corredor, o elevador lá, e a gente dentro do apartamento aqui. Quando a pessoa chegou no elevador, a gente ouviu a pessoa falando em línguas. Eu falei: my gosh, isso aí vem cheio do poder. Ele abriu a porta do elevador e veio falando em línguas pelo corredor, chorando e falando em línguas, e a pessoa trazendo ele. Aí entrou na porta, nós sentamos ele no sofá assim, e o Senhor em Espírito Santo, foi logo falando para mim assim: deixa ele chorar aí, porque isso aí é carne pura. Isso aí é só desespero. Essa oração em língua aí não tem nada de Deus, é só carne, só desespero. Incrível, a vida sem oração é uma vida que agora nunca falou em língua, agora fala. Desespero da carne. Sabe por que ele estava chorando? Porque a mulher tinha decidido ir embora. Fala francês, português, tudo. Chega de falar sobre a vida sem oração. Agora eu vou falar algumas coisas por oração para terminar a mensagem. Primeiro que eu vou falar é o seguinte: a oração, gente, é uma questão de território, tá? Se você puder, abra no Salmo 115, o verso 16, porque a oração é uma questão de território. Eu queria pedir a paciência dos irmãos hoje,
que o culto vai passar um pouquinho do horário, mas eu preciso entregar o que o Senhor está me dando aqui. Hoje teve Santa Ceia, eu queria só te pedir sua paciência um pouquinho. O Salmo 115, o verso 16, a oração é uma questão de território. Presta atenção, alguém pode dizer assim: Deus não sabe tudo o que eu preciso? A resposta é: sabe. Então por que eu preciso orar? Vou te responder agora. O salmista diz pelo Espírito Santo, no Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra... Então tem dois territórios aqui. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Presta atenção, no céu ninguém ora. No céu ninguém precisa orar, seja feita a tua vontade. No céu não precisa, porque toda a vontade de Deus é estabelecida. Não tem diabo para controlar lá, não tem diabo para desafiar o que Deus faz, não tem ser humano para contrariar a vontade de Deus. No céu ninguém ora, não precisa orar. Mas na terra é outra coisa. Agora deixa eu dizer que Mateus 6,10 diz assim, no meio da oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Ele ensinando a orar: venha. Por que eu tenho que pedir que venha? Porque não está aqui. Aliás, o reino que está reinando aqui é um reino contrário. O príncipe que está controlando aqui é um príncipe contrário. E ele diz: você tem que pedir, venha o teu reino e seja feita. Eu estou pedindo que seja, porque não está sendo. Seja feita a tua vontade aqui, como é feita aí. Oração é uma questão de território. Você precisa governar esse território, porque lá Deus manda. Ninguém precisa orar, mas aqui não. Para Ele vir, você tem que pedir. Então presta atenção, só para responder aqui. Quando você não pede... Espera aí só um pouquinho, vou repetir. Quando você não pede, o que você não pediu acontece. O que você não queria acontece. O que você não planejou acontece. Porque você é ingênuo. Vou te explicar como que você é ingênuo. Você fica esperando que só porque você está na terra, as coisas vão acontecer. Só porque você vai na igreja, as coisas vão acontecer. Só porque alguém te deu uma profecia. E presta atenção, quando alguém estava te dando a profecia, que o profeta estava falando: vou te usar, vou te levantar, vou te dar cura, vou te dar não sei o quê, tinha gente, mais de gente ouvindo. Não era só tu não. Tinha alguém que estava ouvindo e falando assim: vai coisa nenhuma, porque eu não vou deixar. Mas você é ingênuo. Você acha que só porque está na terra, você pode viver uma vida sem oração, que tudo vai acontecer. Não vai não. E só porque Deus falou vai acontecer. Não vai não. Você precisa orar. Na terra as pessoas precisam orar, porque existe a lei da cooperação. Deus não faz as coisas sozinho. E a lei da cooperação está em 1 Coríntios 3, versículo 9. E eu estou aqui de terceira passando para a quarta, para que possa... Alguém entendeu? Só quem é das antigas que entendeu. Porque o pessoal da Hidramática aí não entendeu nada. Eu estava de terceira aqui em cima, eu puxei para baixo a quarta. 1 Coríntios 3, verso 9. E os irmãos estão procurando, que bonito. Yes. A lei da cooperação é que Deus não faz as coisas sozinho. Escuta, no céu, nem no céu, Deus faz as coisas sozinho. Interessante. Ele criou os anjos, e eles estão ao redor dele, são milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. E Deus botou o homem na terra, e Deus espera a cooperação do homem, a lei da cooperação. Isso é, Deus não faz as coisas sozinho na terra. Sabe porque o crente fala assim: Deus falou, vai acontecer. Vai ser o que Deus quiser. Que será, será. Não será, não será. Porque você não quer cooperar com Deus. Porque 1 Coríntios 3, 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Em outras palavras, se ele fizer a parte dele, mas eu não fizer a minha, não vai acontecer. Agora, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. 2 Coríntios 6, 1, ele diz: e nós, cooperando com ele. A oração é uma cooperação, é uma cooperativa entre o homem e Deus. Agora, eu quero falar algo que o Espírito Santo, eu gosto de orar.
Não porque eu gostava de orar, porque eu nasci gostando de orar, não tem um ser humano na terra que nasce gostando de orar. Vou repetir isso aqui. Não tem um ser humano na terra, filho de pastor, neto de pastor, não quer, que nasce gostando de orar. Mas se você começar a andar com o Espírito Santo, se você começar a andar com o Espírito Santo, ei, você sabia que a minha especialidade é ensinar as pessoas a orar? Eu falei, é mesmo? Então vamos lá, eu quero te ensinar a orar. E aí eu estava orando essa semana. E o Espírito Santo veio falar isso aqui comigo. Ele falou comigo assim, andando aqui nesse corredor aqui. Ele falou comigo assim, você sabe por que você não podia orar há 200 anos atrás? Eu falei, lógico, eu não estava aqui. Ele falou, é isso mesmo. Como você não estava aqui há 200 anos atrás, você não podia orar naquela época. Porque eu te coloquei hoje aqui, porque eu preciso que a tua voz dê um testemunho na tua geração. Eu preciso que a tua voz seja soada no meu trono. Porque tem planos que eu resolvi realizar na tua geração. E eu te escolhi para falar na minha presença as coisas que eu quero que aconteça. E se a tua voz soar como um testemunho na tua geração, os teus olhos vão ver nos teus dias, na tua geração, a obra que eu vou fazer. Talvez você nunca pensou que a tua oração é o teu testemunho nessa geração, para que as coisas de Deus aconteçam nesse tempo, porque o que passou há 200 anos atrás, quem estava vivo naquela época era responsável para orar. E eles oraram o melhor que eles puderam, eles realizaram o que eles puderam realizar, mas eles já partiram, eles não oram mais, as obras deles foram levadas para a eternidade, e agora Deus nos colocou nessa geração e Ele está dizendo, quem é que vai dar um testemunho diante de mim, pelas coisas que eu quero realizar hoje? Alguém abra em Atos capítulo 4, versículo 13, Atos 4, 13... Quem está comendo a palavra de Deus nessa manhã? Aliás, Atos 13, 36, desculpe. É porque eu gosto de Atos 4, 13 também, mas é o 13, 36. E você sabe, né? Se você acompanha a pregação comigo e abrindo a Bíblia, você se torna um exímio abridor de Bíblia. Por isso, traga uma Bíblia de papel para a igreja. Atos 13, 36, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu, isso é, morreu, e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Isso é, Davi, havendo servido a sua própria geração. Presta atenção. Você e eu só podemos servir esta geração. Nós só podemos orar agora. No momento que você partir, você não pode orar mais. Seus filhos que vão ficar, por favor, preste atenção. Seus filhos que vão ficar quando você partir, eles vão viver das orações que você tinha deixado antes de você partir, porque depois de você partir, você não ora, como a igreja católica prega, que os santos vão lá orar, interceder. Não, acabou o seu ministério na terra. Davi serviu a sua geração. Quando ele morreu, acabou o serviço de Davi. Ele está diante de Deus agora. Acabou, o ministério de Davi acabou. Ninguém tem ministério na terra após a morte. Se você tem que orar pelas tuas gerações, é agora. Ou você ora agora, e você determina e estabelece os planos de Deus, ou você vai partir, você não sabe quanto tempo você tem. Eu preciso terminar. Eu vou pular um ponto aqui e vou para esse aqui. Existem dois tipos de oração pessoal que eu preciso te falar nessa manhã. O primeiro é a oração do autoconhecimento, porque eu não quero que, quando eu falando de oração nessa manhã, não é para você orar pela África, por favor, presta atenção. Eu não estou falando de oração nessa manhã para você orar pelos seus pais. E por favor, pais, eu não estou falando de oração nessa manhã para você orar pelos seus filhos. Experiência pastoral, vamos lá, vamos compartilhar. Vou compartilhar com vocês. Eu fui fazer uma visita essa semana. E pastor precisa visitar e conhecer as pessoas. E a história lá era a seguinte: o casal que está orando pelos filhos.
Mas a esposa me falou, a opressão que eu sinto ao orar é tão grande que eu não consegui orar. Ela falando, orar pelos meus filhos. Eu perguntei assim, você orou por você? Não, eu estava orando pelos meus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pais, só ora pelos filhos. Eu acho que tem hora que eles até falam para Deus assim, ô Deus, ó, eu não, você pode até, esquece de mim, mas meus filhos, Deus, meus filhos. Aí Deus, você é idólatra demais. Você não sabe que o maior presente que você pode dar para esses filhos é um pai curado, é um pai sarado, é um pai que tem autoridade espiritual. Enquanto você está preocupado com eles, eu estou super preocupado com você. Enquanto você está tão preocupado com eles, eu estou preocupado demais com você, eu estou muito preocupado com você. Você nem ora por você. Então, eu não estou pedindo para ninguém orar pela África hoje. É bom orar pela África. É bom orar por isso, é bom orar por aquilo, mas as pessoas, a minha experiência pastoral diz que as pessoas não sabem orar por si mesmas. Elas não sabem fazer o que Davi fazia. Sonda-me, ó Deus, prova o meu coração. Conhece-me. Cria em mim um coração puro. Davi é um homem que sabia orar. Davi tinha 8 esposas, um monte de filhos, não orava por nenhuma delas. Caba macho, crente, confiava em Deus. Você ter 8 mulheres e não orar por nenhuma delas, você é poderoso. Porque quando você ora por você, você carrega qualquer coisa nos ombros. O pastor que só vive de orar pela igreja está frito, assado, crunch, facinho de quebrar. Porque ele gasta a vida orando pelos outros, quando a palavra de Deus diz, sabe por que nós invertemos a ordem? 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti e do teu ensino. Qual é a ordem dos tratores aqui? A ordem é, o pastor tem que cuidar dele primeiro. Mas o que os pastores fazem? Eu tenho que preparar a minha pregação. Você já está invertendo a ordem da Bíblia. A Bíblia diz, tem cuidado de ti e do teu ensino. E ensino vem em segundo lugar. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti, o primeiro que o pastor tem que salvar é ele mesmo. Mas quantos pastores estão salvando o mundo inteiro e perdendo as suas vidas? Não é só por suicídio, não. É por depressão, tristeza e divórcio. Os que não se matam, se divorciam. Por quê? Porque eles estão contrariando a palavra de Deus. Cuidam do mundo inteiro, mas não cuidam de si mesmos. Quando eu falo de oração nessa manhã, eu estou falando de você cuidar de você. Então a oração do autoconhecimento é aquela oração que ela só vem quando você conhece a Deus. Então tem 2 perguntas que o crente tem que fazer, e eu já estou cortando a cabeça da minha mensagem, porque não tem, eu preciso liberar vocês, eu sei, mas eu preciso terminar a mensagem aqui. A pastora pregou uma mensagem aqui na terça-feira, onde ela dizia que quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, Jesus estava perguntando, quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Como ninguém sabia quem Jesus era, inclusive os discípulos, Pedro levantou com uma revelação e Pedro falou, tu és o Cristo. E quando Pedro conheceu a Jesus, Jesus revelou a Pedro quem Pedro era. Isso é, Deus só vai nos revelar quem nós somos quando Ele nos se revelar a nós. Isso só acontece na oração. Foi como Isaías, ele viu o Senhor, agora ele viu Isaías. Essa é a oração do autoconhecimento, onde Deus quer te revelar que você realmente é frágil, que você realmente é mentiroso e não sabe, que você realmente é manipulador e não sabe, que você não confia, você é um incrédulo, mas você não sabe. Mas Deus precisa te revelar que você é um ofendido. Você é um ofendido, você está esperando a próxima ofensa, mas você não sabe. A oração do autoconhecimento é quando você diz, revela-me sobre mim as coisas que eu não sei. É muito triste as pessoas subirem no púlpito e terem ministérios sem se conhecer, elas não sabem quem são, e o diabo, mas eu sei quem tu és, e eu te revelarei ao mundo. Eu causarei uma crise, todos vão ver quem tu és. Aí o pastor aparece com outra mulher, o outro rouba o dinheiro, o outro... Por quê? Porque a pessoa não sabe quem ela é. E ela entra no ministério sem o autoconhecimento. Porque ela não gasta tempo em oração para Deus te mostrar o monstrinho que tem aí dentro, e te mostrar a bruxinha que tem aí dentro, e te mostrar... vamos parar por aqui.
Se Deus não nos revela quem nós somos, nós nos enganamos a nós mesmos. Apocalipse 3,17, a igreja de Laodiceia, ela dizia, rico sou, pobre. E Deus, não, tu és pobre, cego, miserável e nu, e não sabe. Ser tudo isso não é problema, quando você sabe. Porque você chega para Deus, Deus, quem chegou aqui é o pobre, o cego está vindo atrás, o miserável já está aqui, e o nu está aqui. E Deus, não tem problema, vamos vestir o nu, vamos dar olhos para o cego, vamos dar riqueza para o pobre, vamos tirar essa miserabilidade. Ser cego, miserável, pobre, nu não é problema. O problema é quando você não sabe. E você vive a vida pensando, e Deus, não, deixa eu te mostrar primeiro quem você é. Eu só posso te mostrar isso na oração. Então, a oração do autoconhecimento. A última oração, e eu preciso terminar, é a oração do refúgio. Gente, as pessoas não sabem se esconder em Deus. E aqui, eu realmente vou para o final. Presta atenção no que eu vou falar agora. Das 8.760 horas do ano, e 22 está chegando, com 8.760 horas. Das 744 horas do mês. E das 168 horas da semana. Quantas delas você usa para se esconder em Deus? Ou você acha que a vida não é um vendaval? Ou você ainda está iludido que a vida é um mar de flores? Ou você ainda está iludido que levantar da cama e sair ali fora, entrar no mar calmo? Não, há uma tempestade lá fora, e os ventos estão ruindo violentamente, 200 milhas por hora, e Satanás está rugindo e está dizendo, vou te derrubar. Você sai ingenuamente de casa para trabalhar, sem oração, e se aventura no furacão da vida, e daqui a pouco não é de estranhar que você está escorregando toda hora. Que você está debaixo disso e daquilo, porque você não sabe se esconder. Deixa eu te falar rapidinho, caminha comigo aqui no livro dos Salmos, a começar pelo 31:20. Porque Davi é um homem que sabe se esconder em Deus. Davi sabe se esconder. Salmo 31:20, Davi diz, no abrigo da tua presença, os esconderás das intrigas dos homens, em um pavilhão me ocultas das contendas das línguas. E por favor, não pense que está falando de pessoas aqui. A Bíblia não fala de pessoas, ela fala do mundo espiritual. É o diabo falando mal de você e você não sabe. É ele levantando os ventos espirituais e você não sabe. Mas existe um lugar para esconder. Quantas horas da semana você passa escondido nesse lugar? Porque quando você sai lá fora, você sai todo protegido. Você estava no 31:20, agora vai para o 32:7. Davi diz, tu és o meu esconderijo. E eu queria dizer para você, que nessa caminhadinha que nós estamos aqui, eu vou parar, sabe aonde? No Salmo 91. E tem gente que abre o Salmo e deixa lá, mas não sabe o que é se esconder. O esconderijo é a oração, amigo. O esconderijo não é o Salmo não te protege, é a oração que te protege, é o lugar onde o inimigo não te encontra. E Davi diz, não só no 91, no 32:7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia. Crente angustiado, com ataque de pânico, dá vontade de dar uma surra. Pastor, não faz isso comigo, já estou com ataque de pânico. Sim, porque você não ora. Quase está dando um ataque de pânico em mim, porque você não ora. Porque tu sabe que tem que orar, é um lugar para te esconder. Mas tu não és preservado da angústia, tu não sabe se esconder. Agora, o Salmo 61, versículo 4. Eu estou andando rápido no Salmo, só para te mostrar Davi. Davi sabe se esconder. Que lindo ouvir o som da Bíblia na igreja. Salmo 61:4. Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Permita que eu me abrigue no esconderijo das tuas asas. O crente que tem paz,
é o crente que vive na oração. Salmo 91, verso 1, você sabe. Não precisa nem abrir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tenho, na minha experiência pastoral, encontrado muitos crentes no descanso. Não tenho. Na minha experiência pastoral, eu encontro as pessoas aflitas. Cadê o esconderijo? Agora eu quero terminar com Jó, e esse aqui é a pepita de ouro para você. Jó 28. Eu quero mostrar para você um lugar onde o diabo não te acha. Porque ele te acha muito fácil em vários lugares, mas nesse aqui ele não te acha. Jó 28, versículo 7, diz assim: a ave de rapina não conhece essa vereda, é a vereda da oração, e a ave de rapina aqui são os demônios. Não a viram os olhos do falcão, e o falcão é aquele demônio que voa por cima da tua cabeça e da minha, mas ele não vê essa vereda, ele não vê esse lugar. E verso 8 diz: nunca pisaram nesse lugar as feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. E Deus está dizendo através de Jó: se há um lugar onde demônio nenhum acha, nem leão feroz, nem falcão voador, nem ave de rapina, é o lugar que os crentes não têm experiência de estar. Não têm experiência, eles querem, mas eles não têm experiência. Agora eu queria pedir os diáconos que estão de plantão para vir aqui rapidinho, porque eu não posso terminar o que Deus mandou eu fazer, e eu preciso dos 4 diáconos, sem distribuir para você uma folhinha que você vai levar para casa. As mulheres distribuem essa aqui, dessa para ela, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Os homens distribuem essa, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Enquanto você recebe a folhinha, me perdoe passar do horário do culto hoje, me perdoe mesmo, mas eu preciso terminar isso com você, tá bom? Eu quero começar com a folhinha pequena, porque eu dei para você, escrito aí, um projeto de oração. Um projeto de oração. Tem que ser um pouquinho mais rápido, viu, Robson? Um pouquinho mais rápido, gente. Um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo. Já está atrasado aqui. Um pouquinho mais dinâmico aí. Ou passa as folhinhas e as pessoas vão distribuindo. Aqui na frente foi dado, Robson? Primeira fila? Já. A folhinha pequena, como criar e manter uma vida de oração. Eu tenho 7 pontos para você e eu só vou mencionar. Mais uma vez, me perdoe passar do horário, mas eu preciso concluir. Tem 7 coisas que você precisa ter e determinar para você poder ter uma vida de oração. Você tem que ter um lugar de oração. Primeiro, você tem que ter uma hora de oração. Você tem que escolher a hora de orar. Segundo, você tem que ter um lugar para orar. Terceiro, você tem que determinar o tempo que você vai orar. Quarto, você tem que saber o que você vai orar. Quinto, você tem que levar algumas coisas para o seu momento de oração. Sexto, você tem que descobrir algumas posturas que dão certo orar e outras que não dão. E em sétimo lugar, você tem que aprender a medir o seu tempo de oração. E para medir é que você está recebendo a folha grande. A folha grande é um protótipo de uma planilha que Deus me deu há alguns anos atrás. Você não é obrigado a seguir o meu método, mas eu só estou te dando uma sugestão, estou compartilhando com você de uma forma prática a importância que é contar o seu tempo de oração. Você sabe, a gente tirou sangue aqui no começo do culto, fizemos aí o exame de sangue. Você percebeu que não tem sangue em vários lugares do seu corpo, da sua vida espiritual. Se alguém não tiver, levante as mãos aí, os irmãos vão distribuir. Aí, pessoal que não recebeu. E agora eu vou te ensinar como colocar sangue.
que eu preciso te ensinar como você colocar sangue nessa vida espiritual. Em primeiro lugar, você tem que escolher uma hora de orar. Que hora você está mais energético, mais descansado e tem privacidade? Você não pode escolher a pior hora para orar, porque eu te garanto, você não vai conseguir. Então seja esperto, seja inteligente. Eu não oro 3 horas da manhã. Não adianta deitar 10 e que eu vou acordar 3 horas da manhã. Eu nunca fui um homem de orar 3 horas da manhã, não. Mas você vai me encontrar indo dormir 3 da manhã. Porque eu oro antes de dormir. Para mim é a hora que eu estou descansado. Tem pessoas aqui que não vai orar antes de dormir. Porque se você for orar, você vai dormir. Então, por favor, não ore essa hora. Vá dormir. Agora, levanta mais cedo. Porque tem gente que é morning. Então, a sua hora de orar não pode ser depois que você chega do trabalho. Seja esperto. Se você quer ser sério na oração, escolha a hora certa. É quando o seu corpo está descansado. Segundo lugar, tem que ser um lugar que você tem privacidade. Para algumas pessoas aqui, eu já vou te falar qual é a hora. Você tem que esperar todo mundo ir dormir, porque não tem outra hora. Você já sabe. Tem criança. Se elas não dormirem, você não ora. Então você já sabe. A criança já falou para você qual é a hora que você vai orar. Ela já foi a revelação de Deus para você. É a hora que ela for dormir. Ou antes dela acordar. Que aí você levanta antes dela acordar e você ora. Senão, você não vai orar. A hora é um lugar privado. Deixa eu te falar, tem gente que eu tenho conversado com as pessoas, que não tem sequer uma sala. Não tem. Sabe qual é o único lugar que a pessoa tem para orar? Dentro do carro. E no inverno é isso que a pessoa faz. Ela liga o carro, por 15 minutos, o Hit está esquentando o carro e ela está orando. Sabe o que é? Seriedade na oração. Quando você quer, você encontra o lugar, você encontra a hora. Terceiro, você tem que marcar o tempo da oração. Porque se você for orar só que você tem palavras para orar, você vai orar 3 minutos e você não vai orar mais. Porque oração não tem a ver com as palavras que você tem para falar. Você tem que aprender a ficar um tempo na presença de Deus. Ficar lá. Eu determino uma hora e fico lá. Eu não me importo com o que eu vou falar ou deixar de falar. Eu fico com Deus aquele tempo. Ele sempre traz alguma coisa para conversar com Ele. Agora, a importância de 15 minutos. 15 minutos, 6 dias por semana, então estou deixando um de fora. Você vai orar 1h30 por semana. Só 15 minutos. Isso dá 6 horas por mês. Isso dá 72 horas por ano. Eu pergunto, não precisa levantar a mão. Quem aqui pode registrar que o ano passado você orou 72 horas? Sabe por que você não pode registrar? Porque nós contamos tudo, menos o nosso tempo de oração. É o sangue, mas você não conta. Se você orar meia hora por dia, você vai terminar orando 144 horas por ano. Se você orar 1 hora por dia, você vai orar pelo menos umas 300 horas por ano, 244 horas por ano. O que orar? Orar por mim mesmo, no modelo de Davi. Quando você for orar, esqueça os problemas e as pessoas ao redor, e o dinheiro e o carro. Não fale de coisas para Deus, fale de você. Deus quer conversar com você sobre você. Está aí alguns versículos de Davi. Por exemplo, o Salmo 51, verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Número 5. O que levar? Eu levo a Bíblia, eu levo um caderno e uma caneta, porque Deus vai falar comigo. Se você é sério na oração, você vai levar algumas coisas para esse lugar. Agora, como eu disse, como eu não vou orar só 15 minutos, eu levo uma garrafa de água, porque a minha garganta vai secar. Eu levo uma caixinha de lenço, porque eu vou chorar. Eu levo uma cestinha de lixo para jogar os lencinhos. Eu levo essas coisas. Eu tenho essas coisas no meu lugar de oração. Não é um lugar qualquer, é uma coisa programada, preparada. Agora, isso aqui é importante. Número 6, eu estou correndo. A postura de orar. Eu parei de orar ajoelhado. E a razão é porque eu me encontrei dormindo muitas vezes. 2 horas depois, dormindo. E eu descobri que dormir deitado é melhor do que dormir ajoelhado. Por isso eu não oro ajoelhado. Eu oro em pé. Não tem como meu corpo dormir em pé. Isso é uma questão de postura. Deus não está preocupado com a postura, Ele está preocupado se você está atento. E a segunda coisa é que eu não oro em silêncio. Com a minha mente no Japão, passando pela Indonésia e voltando pelo Brasil. Isso dá frustração na oração. Eu oro falando alto. E não é falando alto para todo mundo ouvir. Eu oro baixinho, mas eu estou falando as palavras.
Essa é uma forma de manter a minha mente na oração. Eu estou te dando estratégias para uma vida de oração. Em último lugar, meça a vida de oração. Eu tenho um alvo de oração semanal, eu tenho um alvo mensal e anual. E a maior proposta que você pode fazer para a sua vida é estabelecer isso para o ano que vem. E o calendário que eu te dei mensal é para você tirar cópias. Se você quiser usar essa planilha para marcar o seu tempo de oração, o que eu faço, se você tirar 6 cópias dessa aí, você vai ter 12, e você vai colocar o nome do mês em cada mês do ano, e você vai estabelecer um alvo de oração, e essa oração é por você, não é pela igreja, não é pelo pastor, não é pela família, é por você. Eu te garanto que quando você orar por você, Deus vai te abençoar. Fique de pé, eu sei que você está cansado, eu realmente passei muito hoje, mas eu quero finalizar nessa hora. Eu sabia que hoje o culto ia ser um pouco extensivo, eu agradeço a paciência dos irmãos. Já não vou me estender, mas eu queria que você abrisse as mãos, porque eu quero abençoar um projeto de oração, quero abençoar você nesse propósito de oração. Deus, hoje eu transmiti tudo aquilo que o Senhor me deu, e foi muita coisa, muita coisa. Deus, o Senhor sabe que a igreja precisa de sangue para bombear em nossa vida, no ministério, na nossa vida. O sangue é a oração. Eu abençoo esta igreja agora. Eu abençoo cada homem e mulher que está aqui, por uma revelação na vida de oração. Revelação. Senhor, nós te amamos quando nós gastamos tempo contigo. Nós ficamos escondidos no quarto, no esconderijo. Nós somos curados, nós somos libertados, capacitados, armados, treinados. Eu abençoo esse exército que está de mãos abertas, pedindo ao Senhor uma renovação na vida de oração. Eu não disse que as pessoas não oram, Senhor, cada um está orando. Mas nós estamos pedindo aqui um boost na vida de oração, nós estamos pedindo aqui um jump, nós estamos pedindo aqui uma seriedade, uma experiência, um propósito, uma definição. Eu abençoo agora a vida de oração dos irmãos. Eu abençoo a minha vida de oração. Eu abençoo agora. Eu queria que você orasse por uma coisa comigo agora, que é quanto tempo Deus gostaria que você estabelecesse para orar o ano que vem. Um minutinho. Eu vou pedir o Espírito Santo para colocar no seu coração. Quanto tempo? Não é eu que falo, é você que chega para Deus e diz: Senhor, eu vou orar tanto tempo por dia. Eu vou fazer um alvo de oração para o ano que vem. Se eu não investir em nada, eu vou investir na minha vida de oração e deixar o resto com o Senhor. Eu te abençoo agora. Você que está determinando que vai começar com 15 minutos. 15 minutos é um bom começo. Eu te abençoo agora, eu te abençoo agora, eu te abençoo agora. Eu proclamo que os demônios caem diante de você e que o teu propósito é firme e Deus vai te abençoar. Aqueles que estão levantando o seu tempo para 30 minutos, eu te abençoo agora, eu te abençoo agora, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu proclamo que o Espírito Santo vai te ajudar a orar essa meia hora por dia e Ele vai te dar um tempo maravilhoso. Eu abençoo aqueles que estão levantando os seus 30 minutos para uma hora de oração. Eu abençoo aqueles que estão acreditando e confiando numa experiência de oração, numa vida profunda. Eu te abençoo agora, eu te abençoo agora, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Alguém diz comigo: caiam por terra.